A educação e o cuidado dos pais em relação aos filhos. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditar na preciosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais esse devocional, onde o Espírito Santo nos ensina e fortalece a nossa fé. Estamos estudando a lição de número 3, que fala sobre o corpo e as consequências do pecado. E hoje Deus quer tratar de um tema muito importante: o papel dos pais na formação espiritual e moral dos filhos. Vamos orar para começarmos o devocional de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque a tua presença é real e a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Espírito Santo, fala conosco agora, que cada pai, cada mãe, cada família seja edificada e renovada pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e já te agradecemos. Meus irmãos, o texto para a nossa meditação de hoje está em Efésios, capítulo 6, versículo 4. E diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aleluias, meus irmãos! Essa é a poderosa orientação do apóstolo Paulo para a igreja do Senhor. O contexto dessa carta é uma das passagens mais belas e práticas das Escrituras. O apóstolo está ensinando sobre a vida cristã no lar. Ele fala sobre o relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, entre servos e senhores, mostrando que a fé deve se refletir na vida familiar. No versículo que nós lemos, Paulo fala diretamente aos pais cristãos, lembrando-lhes de que a responsabilidade de criar filhos vai além de prover sustento e abrigo, e também uma missão espiritual. Ele diz: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, ou seja, não sejam duros, insensíveis ou injustos. Há pais que corrigem, mas não com amor. Há pais que impõem autoridade, mas sem exemplo, e isso acaba gerando revolta, dor e afastamento. O apóstolo orienta: criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Que expressão poderosa! Ele não diz na cultura do mundo, nem segundo a opinião dos homens, mas na doutrina e admoestação do Senhor. Isso quer dizer que o ensino no lar deve ter base espiritual. Os filhos precisam conhecer o temor de Deus desde pequenos. Provérbios, capítulo 22, versículo 6 declara: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A verdadeira educação não começa na escola, começa em casa, com os pais sendo exemplos de fé, oração e obediência à palavra. Queridos irmãos, uma das maiores consequências do pecado no mundo é a destruição da família. O inimigo sabe que se ele desestruturar o lar, ele desestrutura toda a sociedade. E o que temos visto hoje? Filhos se rebelando, pais se omitindo, famílias se distanciando. A falta de tempo, o excesso de trabalho
e a influência das mídias tem afastado os pais do papel espiritual que Deus lhes deu. Mas hoje, o Espírito Santo está nos chamando para uma restauração no lar. O lar cristão precisa ser um lugar de oração, amor, disciplina e ensino da palavra. Os filhos precisam ver nos pais o reflexo de Cristo, não apenas ouvir sobre ele. Paulo diz: criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Doutrina significa ensino constante, formação moral e espiritual. Admoestação significa correção, advertência com amor e sabedoria. Ou seja, educar na presença de Deus é um equilíbrio entre amor e disciplina. Não é permissividade, nem autoritarismo, é direção espiritual. Deus, ele confia aos pais uma missão sagrada: moldar o coração dos filhos à luz da palavra. O mundo tenta formar as crianças com valores contrários aos princípios bíblicos, mas o crente precisa ser diferente. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 7, o Senhor diz: estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Aleluias! Que modelo maravilhoso! A palavra de Deus deve ser ensinada todos os dias, nas pequenas conversas, nos exemplos e nas atitudes. Pais, vocês são os primeiros pastores dos seus filhos. A igreja ensina, o pastor orienta, mas a base espiritual é construída dentro de casa. Não adianta apenas levar o filho à igreja, é preciso levar a igreja para dentro do lar. Em muitos lares cristãos falta o altar da oração, falta a leitura da Bíblia em família, falta o tempo de comunhão. E quando isso acontece, o inimigo encontra brechas. Mas o Espírito Santo, ele está dizendo hoje: restaura o altar do seu lar. Quando o pai e a mãe se unem em oração, o ambiente muda. Quando a família se ajoelha junta, o inimigo perde o poder. Quando a palavra é lida em casa, a presença de Deus se manifesta. É importante também lembrar que o exemplo fala mais alto do que as palavras. Os filhos aprendem observando. Se veem os pais amando a Deus, respeitando uns aos outros, orando, sendo honestos e fiéis, isso marca o coração deles para sempre. Talvez alguém esteja ouvindo este devocional e pense: mas eu não ensinei meu filho quando devia. Meu irmão, minha irmã, nunca é tarde para recomeçar. Deus, ele é poderoso para restaurar relacionamentos, curar corações e trazer os filhos de volta para o caminho da fé. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Aleluias! Essa é a hora que o Espírito Santo faz, é a obra que o Espírito Santo faz. Ele reconcilia, perdoa e une o que o pecado tentou separar.
Pais, não desistam de orar pelos seus filhos. Mesmo que pareça impossível, continue intercedendo. A oração de um pai e de uma mãe tem poder diante de Deus. Lembremos de Jó, que todas as manhãs sacrificava a Deus pelos seus filhos, dizendo: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus em seu coração. Olha, meus irmãos, que exemplo de zelo espiritual. O pai que ora, a mãe que intercede, está edificando um muro espiritual ao redor da sua casa. A educação cristã vai além das palavras, ela molda gerações. Hoje, o Espírito Santo está levantando pais e mães que sejam exemplos de fé viva, amor e disciplina espiritual. Não provoque seus filhos a ira, mas ensine-os com paciência, ternura e autoridade espiritual. A autoridade que vem de Deus não é opressora, é formadora. O apóstolo Paulo mesmo testemunhou o poder de uma educação piedosa quando falou sobre Timóteo. Ele disse em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Aleluias! Veja que bênção, meus irmãos! A fé verdadeira passou de geração em geração. É isso que o Senhor quer fazer também nas nossas famílias. Pais, criem seus filhos na doutrina do Senhor e vocês verão frutos eternos. O ensino do mundo muda, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. A educação no Senhor não apenas prepara os filhos para o futuro, prepara eles para a eternidade. Hoje, o Espírito Santo está nos lembrando de que o corpo, a alma e o espírito dos nossos filhos precisam ser cuidados. O mundo está doente porque muitas famílias se afastaram de Deus, mas o Senhor quer curar os lares. E essa cura, ela começa quando os pais voltam a ser sacerdotes do lar, ensinando, orando e amando como Cristo ama a igreja. Você, pai, mãe, líder, não desanime. A sua dedicação não é em vão. O que você planta hoje em oração e ensino, colherá amanhã em fé e salvação. Vamos refletir. Tenho ensinado meu filho com amor e paciência? Tenho sido exemplo de vida cristã dentro de casa? Tenho investido tempo para instruí-los no caminho do Senhor? Deus te convida hoje a renovar o compromisso com a sua família. Ele quer restaurar o altar, reacender o amor e trazer a paz no lar. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito nos lembra que o lar é o primeiro ministério. Pai, abençoa cada pai, cada mãe, cada família, dá sabedoria para educar, paciência para corrigir e amor para guiar. Restaura, papai querido, os relacionamentos, cura os corações feridos e traz os filhos de volta para o teu caminho. Espírito Santo, estabelece tua presença dentro dos lares para que o teu nome seja glorificado em cada família. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém.
Aleluias, meus irmãos! Que presença maravilhosa, gloriosa sentimos quando o Senhor fala sobre família. Ele quer restaurar as famílias. Oh, aleluias! Que Ele restaure o amor, o respeito e a unidade dentro dos nossos lares. Queridos irmãos, guardem esta palavra no coração. A família é um presente de Deus e educar os filhos no temor do Senhor é um ato de adoração. Eu me despeço com alegria, convidando você a continuar comigo amanhã, no devocional de sexta-feira, quando meditaremos sobre o tema Estamos sujeitos às enfermidades do corpo. E o texto será 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim me permitir.